Gosta de histórias de terror? Então você precisa ler A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Um clássico arrepiante e agora com 27% de desconto. O link está na descrição do vídeo. Aproveite. Naquela noite, eu estava em mais uma das minhas entregas de rotina. A estrada estava deserta, cercada por um breu que parecia não ter fim. Os faróis do meu caminhão eram a única coisa quebrando a escuridão opressiva. O relógio marcava um pouco mais de 2 da madrugada, e o silêncio absoluto era perturbador, interrompido apenas pelo ronco contínuo do motor. Eu não poderia imaginar que estava prestes a viver o pior pesadelo da minha vida. Foi então que tudo começou a dar errado. Sem qualquer aviso, um calafrio percorreu minha espinha, como se uma presença invisível me observasse das sombras. Tentei ignorar, mas o desconforto era insuportável. De repente, o motor começou a engasgar. O caminhão, que nunca havia falhado antes, começou a perder força até parar completamente no meio daquela estrada deserta. Senti um aperto no peito. Ali, isolado, eu era apenas um grão de areia na imensidão da noite. Enquanto lutava para dar a partida novamente, um estranho sentimento de paz tomou conta de mim por um breve momento. Mas isso durou apenas até eu levantar a cabeça e o ver. Uma criatura gigantesca, com mais de 2 metros de altura, estava ali, parada na beira da estrada. Seu corpo era coberto por um pelo negro e denso, e os olhos... Aqueles olhos vermelhos brilhavam como se fossem brasas, fixos diretamente em mim. Pareciam penetrar na minha alma, congelando meu sangue nas veias. Meu coração começou a bater tão rápido que parecia que ia morrer. Por um instante, fiquei paralisado, tentando me convencer de que aquilo era um pesadelo. Mas não era. A criatura estava de pé, sobre 2 patas, com uma postura horrivelmente humanoide, mas com traços que eram uma mistura grotesca de homem e animal selvagem. Quando ele rosnou, o som reverberou pelo ar, um som tão gutural que fez meus ossos tremerem. Desesperado, girei a chave do caminhão repetidamente, mas o motor só tossia e morria. A criatura começou a se mover, lenta e intencionalmente, como se estivesse saboreando o pavor estampado em meu rosto. Finalmente, o motor voltou à vida, e eu não pensei 2 vezes. Pisei com tudo no acelerador, jogando o caminhão na direção daquela coisa. Ela saltou para o lado no último segundo, mas eu sabia que aquilo estava longe de acabar. Assim que passei por ele, escutei passos pesados e selvagens atrás do caminhão. Ele estava correndo, me perseguindo como se fosse um caçador atrás de sua presa. Cada batida que dava contra a traseira do caminhão fazia o veículo inteiro tremer, como se fosse atingido por um touro enfurecido. Eu ia o máximo que podia, tentando manter o controle, enquanto o pânico tomava conta de mim. Quando finalmente consegui ganhar um pouco de distância, meus nervos ficaram à flor da pele. Continuei dirigindo por um tempo que parecia uma eternidade, os olhos fixos na estrada, rezando para que aquilo tivesse ficado para trás. Mas, no momento em que me senti seguro, um som seguro veio de cima da carga. Era como se algo gigante tivesse saltado para o caminhão. Olhei pelo retrovisor, mas tudo o que conseguia ver era o container balançando violentamente. Eu sabia que estava encurralado. Não havia como fugir. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe o like e inscreva-se no canal, isso me ajuda muito. Mas então, uma luz fraca começou a iluminar o horizonte. O sol estava nascendo. Assim que os primeiros raios da manhã atingiram a estrada, ouvi um uivo estridente, seguido por um som de algo pesado pulando do caminhão e desaparecendo na mata. Era como se a luz tivesse banido aquele monstro de volta para as sombras. Quando finalmente cheguei à cidade, eu estava exausto, o corpo encharcado de suor e os nervos em frangalhos.
Parei em um posto de gasolina para tentar me recompor. O frentista, ao ver meu estado, disse se eu estava bem. Quando tentei explicar o que tinha acontecido, ele apenas balançou a cabeça lentamente e disse que aquele trecho era conhecido por ser amaldiçoado durante as noites de lua cheia. Segundo ele, vários motoristas já tiveram encontros relatados semelhantes, mas poucos saíram vivos para contar. Depois daquela noite, nunca mais voltei a dirigir por aquela rota. Até hoje, toda vez que ouço relatos de criaturas espreitando estradas desertas, sinto um calafrio percorrendo minha espinha. O que me encontrou naquela noite deixou marcas que jamais se apagarão. Uma lembrança de que há coisas nas sombras que não deveríamos tentar entender. Aquela noite ficou gravada na minha mente. A noite em que me deparei com um lobisomem. Gente, se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Esse faz apoio uma grande diferença e me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Pinhal Verde. Um nome poético para um lugar tão isolado, onde o tempo parece ter parado. Era uma daquelas vilas minúsculas que a gente vê no mapa e esquece que existem, esquecidas pelo tempo e pelo progresso. Um lugar onde as histórias antigas ainda sussurram entre as árvores. Foi lá que eu cresci, em uma pequena fazenda com meus pais. Nossa vida era simples, mas cheia de significado. Nossa casa ficava a quilômetros da estrada principal, cercada por plantações de milho e uma mata fechada e escura. A natureza era nossa vizinha mais próxima. A solidão era nossa única companhia constante, uma presença silenciosa que nos envolvia. Eu nunca me importei muito com a solidão. Na verdade, ela era quase uma amiga. Na verdade, gostava da paz e do silêncio que o campo oferecia. O pôr do sol era um espetáculo diário que eu nunca me cansava de assistir. Os dias eram longos, cheios de trabalho duro na fazenda, e as noites eram para descansar e se preparar para o dia seguinte. Cada dia era uma nova batalha, mas também uma nova oportunidade. Pelo menos era assim que costumava ser, até aquela noite fatídica de 1995. Uma noite que mudou tudo. Uma noite que dividiu minha vida em antes e depois. O silêncio daquela noite era diferente, carregado de algo que eu não conseguia entender. Uma noite que ainda me assombra até hoje. As memórias daquela noite são como sombras que nunca desaparecem, sempre presentes, sempre lembrando. Era uma noite quente de verão. O ar estava parado e pesado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. As cigarras, que nessa época do ano costumam fazer um barulho ensurdecedor, estavam estranhamente caladas. Até os grilos pareciam ter sumido. O silêncio absoluto era perturbador, amplificando cada rangido e estalo da velha casa de fazenda. Me lembro de ter olhado para o relógio na parede da cozinha. Era quase meia-noite. Meus pais já tinham ido dormir, mas eu continuava inquieto, incapaz de pegar no sono. Havia uma sensação estranha no ar, uma sensação crescente de apreensão que eu não conseguia ignorar. Foi então que eu me lembrei que estávamos sem querosene para os lampiões. Não era incomum ficarmos sem suprimentos, dada a nossa localização remota, e geralmente não era um problema. Mas naquela noite, com aquele silêncio sinistro no ar, a simples ideia de sair de casa me enchia de pavor. No entanto, eu sabia que precisava ir. Não queria acordar meus pais e, além disso, precisávamos da luz para o dia seguinte. Peguei o lampião vazio e, com o coração batendo forte no peito, saí para a noite escura. O armazém ficava a uma curta distância da casa, mas naquela noite, cada passo parecia uma eternidade. A cada movimento, o silêncio da noite parecia se intensificar, como se a própria escuridão estivesse me observando. A escuridão era implacável, engolindo a pouca luz que emanava da lua crescente. As sombras dançavam ao meu redor, criando formas que pareciam se mover com vida própria. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas, enquanto eu me agarrava ao lampião, meu único conforto naquela escuridão opressiva.
O lampião tremia ligeiramente na minha mão, refletindo o medo que eu tentava controlar. Foi então que eu ouvi um som que cortou o silêncio como uma faca. Um som baixo e gutural que me fez congelar no lugar. Meu coração disparou, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Era um rosnado profundo e ameaçador que parecia ecoar de dentro da mata. O som reverberava, enchendo o ar com uma sensação de perigo iminente. Meus músculos se contraíram, meu corpo entrando em modo de luta ou fuga. Cada fibra do meu ser estava em alerta máximo, pronta para reagir. Meus olhos se arregalaram, tentando penetrar na escuridão, procurando a fonte daquele som arrepiante. A noite parecia mais densa, e cada sombra mais ameaçadora. Se chegou até aqui, e está gostando, por favor, deixe o like, comente, e inscreva-se no canal, isso me ajuda muito. O rosnado ecoou novamente, mais perto desta vez. Meu coração batia forte contra minhas costelas, ameaçando romper minha caixa torácica. Eu me virei, pronto para correr de volta para a segurança da casa, quando vi 2 pontos vermelhos brilhantes, como brasas ardentes, me encarando da orla da mata. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia, naquele momento, que não estava sozinho. Algo estava me observando, algo sinistro e faminto. O medo me dominou. Corri mais rápido do que nunca, o lampião batendo contra meu lado. Podia ouvir o som dos meus próprios passos pesados ecoando na noite silenciosa, misturando-se com o som das minhas batidas cardíacas aceleradas. Cheguei em casa completamente sem fôlego, cambaleando pelos degraus da varanda e jogando a porta aberta. Gritei pelos meus pais, com a voz aguda de puro pânico. Meu pai, um homem corpulento que sempre foi uma figura imponente, acordou imediatamente. Ele pegou sua espingarda e correu para a sala, a preocupação estampada em seu rosto envelhecido. Mal tínhamos tempo de processar o que estava acontecendo quando ouvimos um estrondo alto quando algo se chocou contra a porta da frente. A casa inteira tremeu com o impacto. Minha mãe gritou, agarrando meu braço com força. Meu pai nos empurrou para trás dele, seu corpo grande se tornando um escudo entre nós e a ameaça do lado de fora. Ele apontou a espingarda para a porta, seu rosto rígido de determinação. "Quem está aí?" Ele rugiu, sua voz poderosa ecoando pela casa. O silêncio respondeu. Um silêncio tenso e carregado que era mais aterrorizante do que qualquer resposta poderia ser. Os segundos se estenderam por uma eternidade enquanto esperávamos, com a respiração presa em nossos peitos. Então, tão repentinamente como começou, o barulho parou. Lentamente, cautelosamente, meu pai se aproximou da porta. Ele abriu uma fresta, espiando a escuridão lá fora. Foi embora, ele sussurrou, sua voz cheia de descrença. Seja lá o que for, foi embora. Naquela noite, ninguém pregou os olhos. Sentamos na sala de estar, iluminados pelo brilho fraco da lareira, ouvindo cada rangido e gemido da velha casa. O medo, cru e visceral, pairava no ar, sufocando-nos como um cobertor pesado. Quando os primeiros raios de sol finalmente romperam a escuridão, eles trouxeram consigo um alívio que parecia quase irreal. Mas não era um alívio completo. Não de verdade. Porque sabíamos, no fundo de nossos corações, que o que quer que tivesse nos aterrorizado naquela noite ainda estava lá fora, espreitando nas sombras, esperando o momento certo para atacar novamente. As semanas que se seguiram ao ataque foram tensas. Meus pais reforçaram as portas e janelas, transformando nossa casa em uma fortaleza improvisada. Mas as medidas de segurança físicas não faziam nada para aliviar o medo que se instalara em nossas vidas. Nós nunca falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Era um segredo tácito, um fardo pesado que carregávamos em silêncio. Mas eu via isso nos olhos dos meus pais, no jeito como eles se assustavam com cada som repentino, na maneira como trancavam as portas e janelas todas as noites antes de dormir. Saí de Pinhal Verde logo depois de terminar o ensino médio. A pequena cidade sempre foi um lugar tranquilo, mas algo mudou naquela noite fatídica. Troquei a solidão da roça pelo anonimato da cidade grande, na esperança de encontrar paz
e esquecer o que aconteceu. Esperava que a distância fosse suficiente para apagar as memórias daquela noite terrível, mas a cidade grande trouxe seus próprios desafios. Mas o passado tem um jeito de nos assombrar, não importa o quanto tentemos fugir dele. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, e as cicatrizes emocionais são as mais difíceis de curar. Até hoje, mais de 2 décadas depois, ainda sou assombrado por pesadelos vívidos. Acordo no meio da noite, suando frio, com o coração disparado. Pesadelos de olhos vermelhos brilhando na escuridão, de garras raspando madeira, de sons que não consigo esquecer, de um rosnado gutural que me gela o sangue até a alma, um som que ecoa na minha mente. Nunca mais voltei para Pinhal Verde. Não consigo. A simples ideia de retornar me paralisa de medo. O medo ainda está lá, espreitando nas sombras da minha mente, sempre presente, sempre vigilante. Um lembrete constante da noite em que enfrentei o mal puro e vivi para contar a história. Uma história que ainda me assombra todos os dias. Porém eu me pergunto, será que a coisa que tento entra na nossa casa? Era um lobisomem? Gente, se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Esse apoio faz uma grande diferença e me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.